Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Pop. O nosso convidado de hoje, ele é ator, diretor, professor, fez parte da companhia de teatro Cadê Otelo, na qual fez a peça de teatro A Barca do Inferno. Seja bem-vindo ao Pod Pop, Wilson Maximiano. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A gente também fica muito feliz em receber você. A gente sabe que você é um nome grande aqui em Pinda, Que bom, nessa né? parte de teatro, de cultura, então é um prazer tê-lo aqui. Que bom, isso é ótimo. Então, para a gente começar a nossa conversa, você é formado em publicidade e propaganda. Isso. E como é que você escolheu essa área e depois você migrou para o teatro? Então, eu acho que sempre uma coisa criativa, né? Porque a publicidade e propaganda, o cerne dela é a criação, né? Sim. A criatividade. Então, eu acho que por aí, né, por esse caminho, eu vou para o teatro justamente por isso. Por essa coisa criativa, dessa coisa de criar mesmo, né? Criar personagens e tal, entendeu? Então, acho que foi uma coisa meio que natural mesmo, entendeu? Uhum. E sua trajetória no teatro, como é que começou? Olha, bem pequeno, 14 anos de idade, eu morava no Bosque da Princesa. Aí um amigo sabia que eu gostava de teatro. Aí chega para mim e disse assim, olha, Wilson, está tendo um teste na companhia de teatro São Francisco de Pinda. Como você gosta de fazer teatro e tudo mais, porque assim, eu juntava as crianças do bairro e já ensaiava teatrinho no quintal. Eu escrevia as peças, chamava as crianças, falava, você vai fazer tal personagem. Você. E eu ensaiava já. Ensaiava. Aí a gente estreava a peça e chamava as mães, a vizinhança, para ir assistir. E cobrava ingresso. Hoje seria o quê? 50 centavos, R$1, entendeu? Aí colocava cadeira no quintal, colocava cortina de lençol. Aí o pessoal assistia a peça. Então, eu já tinha isso comigo já. Aí ele falou, olha, eu acho que você vai se dar bem. Aí eu peguei o endereço, fui até lá, tal, né? Aí chego, o Diógenes, que era o diretor da companhia, olhou para mim assim e falou, olha, você quer fazer teatro? Eu falei, quero muito, tal, né? Aí ele falou, pega esse texto aqui, decora para mim, daqui a uma meia hora você apresenta para mim aqui. Era o texto de uma velha. Falei, gente, vou fazer uma mulher, né? Mas tudo bem, teatro pode tudo, né? Aí eu fui para o meu cantinho lá, fiquei estudando o texto, decorando tudo e meio que ensaiando do meu jeito ali, né? Aí ele chega e fala, Wilson, pronto aí, certinho? Eu falei, tá, beleza. Pode fazer para mim. Aí eu fiquei arcadinho assim, fiz a voz da velhinha, tudo mais, entendeu? Aí ele chega para mim e fala assim, gostei demais, você vai participar da próxima peça nossa infantil. Aí falou assim, pega esse texto e já decora. Era Dom Quixote, Mula Manca e seu fiel escudeiro Zé Chupança. Eu fiz o Zé Chupança. Aí, inclusive, nesse festival de teatro, eu ganho o prêmio de melhor ator. Uau. Por esse personagem. Primeira peça. E tudo realmente começa ali nessa companhia de teatro São Francisco com o Diógenes. E depois você também passou por outras companhias de teatro, como a Cadê Otelo. Passou por outras também? Sim, aí eu nunca mais parei de fazer, né? Aí saía de uma companhia, passava para outra. Depois eu passei para companhia de teatro Testando o Texto. Que você foi um dos criadores. Sim, fundador, né? Isso. Aí a gente fez bastante coisa também. Inclusive, uma coisa assim, de muito destaque foi uma peça infantil que a gente adaptou para o castelhano e fomos para a Argentina. Uau. Ficamos um mês apresentando a peça em cidadezinhas pequenas, tipo Moreira César aqui, assim. Aí ficamos um mês lá e foi uma experiência muito legal.
Adaptaram todo o texto que era português. Tudo. Que legal. Um amigo nosso, argentino, um cabeleireiro, super amigo nosso, aí ele faz adaptação do texto, tudo em castelhano, e a gente decora em castelhano, e ele meio que dá aula pra gente, né? Sotaque, a pronúncia certa. E foi uma experiência incrível. Ficamos um mês viajando com a peça e apresentando. Aí depois muita coisa aconteceu, vários festivais também. Aí eu passo para outras companhias, que vai terminar na Cadê Otelo. Foi a última que você participou. A última, justamente, que foi o grande sucesso da famosa Barca do Inferno. Então já chegou na Barca do Inferno, vamos falar dela. Vamos. Porque, assim, quando a peça estreou tudo, eu não era nem nascida. Sim. Mas eu acho que é difícil alguém não conhecer, ou pelo menos ouvir o nome dessa peça. Certeza. Porque eu acho que aqui em Pinda tem o teatro antes da Barca do Inferno e o teatro depois da Barca do Inferno. Não tenha porque dúvida. Marcou muito mesmo. Não tenha dúvida. A gente estava até falando sobre isso, né, antes de começar a gravar, né? Que aqui em Pinda tem o festival de teatro todo final do ano, que sempre é um meio de relembrar, né, a Barca do Inferno, que tem mais aí de 20 anos já. Tem. Ano que vem já vai... Eu sou ruim de matemática, não vou fazer conta. Mas é porque eu vi que em 2000... Eu sou ruim de conta, não adianta. Eu também sou. Eu vi que em 2014 fez 20 anos. Acho então... que é isso. É isso aí. Não vou nem me fazer conta, depois eu falo bobeira aqui, não deixa quieto. Mas então, fala um pouquinho sobre... Eu sei que é baseada num livro, né? Que tem esse mesmo nome. Sim. Acho que eu até marquei aqui, do autor Gil Vicente. Gil Vicente. Ele era português, né? Português. Então, fala um pouquinho sobre a sinopse, sobre o seu papel, como é que foi tudo esse sucesso da Barca do Inferno. Com certeza. Ó, senta que lá vem a história. Mas estou preparadíssima para ouvir. Então, Gil Vicente é um dramaturgo português, né? A peça é de 1500. Até o Brasil era novinho. Né? Então, é lá de idos de 1500 a peça. Então, tá num português arcaico ainda, né? Mas a peça, ela é muito famosa, entendeu? Aí a gente teve essa brilhante ideia, aí pega-se o texto e vamos trazer para agora, para os tempos nossos para cá, né? E aí começa a grande saga, a adaptação. E eu fui escolhido para fazer o anjo da peça, que eu não queria fazer o anjo da peça. Porque assim, Se eu não me... Estou falando abobrinha, é um dos principais, né? É um dos principais, Então, assim, a Barca do Inferno. O que era a peça? Qual é a temática da peça? Várias pessoas morreram, e aí elas vão ser julgadas num limbo, onde tem a Barca do Inferno e a Barca do Anjo. O diabo e o anjo vão julgar essas pessoas para ver em qual barca que eles vão entrar. Se é céu ou inferno, né? Aí tudo acontece a partir disso. Aí o nosso diretor disse assim, você vai fazer o anjo. E eu não queria, eu queria fazer o diabo. Porque eu achava que era um personagem muito mais rico para fazer. Né? Não. Você tem cara... Para você, eu acho que seria mais fácil fazer o diabo. Por isso que você vai fazer o anjo. Entendeu? Aí tá, beleza, vou lá, estudo, faço tudo lá e depois eu me apaixono realmente pelo anjo. Porque é uma coisa difícil, né? Difícil de fazer, entendeu? Aí tá. Aí nós queríamos fazer a peça de uma forma diferente e não fazer no palco italiano, convencional e tudo mais, né? Num ensaio lá, eu tive esse insight. Eu parei assim, parece que veio tudo na minha cabeça. Eu falei assim, gente, para. Acho que tudo isso aqui tem que ser uma coisa diferente. A apresentação, como que as pessoas vão chegar até a peça, eu acho que tem que ser feito num lugar abandonado, longe daqui. Aí as pessoas vão ser transportadas para esse universo da peça. Regalaram o olho desse tamanho em cima de mim, assim, falaram, mas é verdade, a gente não pode fazer nada comum.
A partir dali, o ensaio acabou e a gente já começou a digerir tudo aquilo. Vamos entrar nos carros, vamos sair. De repente, um bondinho levaria as pessoas para assistir a peça. Essa é a grande sacada. As pessoas chegam, a peça já está acontecendo, ambientada já, com esse bondinho que vai ser o diferencial, e vai para uma zona rural. Aí pensamos numa cerâmica abandonada, a cerâmica nossa aqui, que na época já estava desativada. Aí falamos assim, acho que é o cenário perfeito para a peça, né? Uma coisa meio em ruína ainda, tudo mais. Na mesma hora, todo mundo entra nos carros e sai e vamos para a cerâmica. Quando a gente vai chegando, a gente fala, nossa, é aqui, é aqui. Aí a gente entra e já começa a enxergar a peça acontecendo ali já. E foi uma coisa muito maluca. Nossa, parece muito que dá maluca. a sensação de que eles estão indo ser julgados, né? Isso, justamente. Aí isso foi realmente o grande sucesso. A gente ficou 5 anos em cartaz. Sabe o que é para um grupo amador? Ficar 5 anos com uma peça é muita coisa. E todos os sábados. Todo sábado tinha peça. Quando a gente não fazia na cerâmica aqui em Pinda, a gente estava viajando para algum festival importante. Então, sempre na ativa, 5 anos fazendo. Então, aí a peça viaja para um monte de lugar, um monte de festival, ganha prêmios de tudo quanto é jeito que você possa imaginar. Até prêmio brasileiro de teatro ganharam. O Mapa Cultural Paulista, né, que todas as cidades têm o seu espetáculo, aí vai para São Paulo e tem uma apresentação e tem um júri que vai escolher a melhor peça. E nós ganhamos o Mapa Cultural Paulista, ou seja, a melhor peça do estado de São Paulo. Aí depois, o Festival Nacional de Teatro, que seria uma peça de cada estado. A gente foi representando a Barca do Inferno e ganhamos a melhor peça do Brasil. Caramba. Bem legal. É por aí. E fala um pouquinho sobre o elenco, né? Tá. Quem mais participou da Barca do Inferno? Então, eram 30 pessoas fazendo a peça. 30 pessoas. Tinha companhia de dança, tinha um grupo musical que tocava ao vivo, fazendo ali a percussão. Era uma coisa, assim, uma estrutura muito grande, entendeu? E a gente não ganhava nada não, viu, Júlio? Ganhava nada não. Ganhava, sim, experiência, porque a gente tinha muita sede para fazer, né? Então, eram as pessoas certas no momento certo, né? Correndo atrás para produzir. A gente queria fazer, produzir, tá sempre fazendo, entendeu? A gente põe dinheiro do bolso para fazer, entendeu? Mas a prefeitura, em contrapartida, ajudava como podia também, né? Então, nessas idas para festivais, apresentação fora de Pinda, tinha que ir um caminhão da prefeitura e 2 caminhões, na verdade, para levar toda a estrutura da peça. E a gente ia num ônibus, porque eram mais de 30 pessoas. Nossa. Então saía um comboio para ir apresentar a peça. Parecia circo, um monte de coisa que tinha que levar. Justamente. Porque nós montávamos uma arquibancada que ficava na volta toda, que o público sentava nessa arquibancada. Então, a gente montava tudo. Então, tinha que ir essa parafernália inteira. E a prefeitura, então, ela patrocinava a gente com essa condução, né? Porque senão não teria como a gente ir, né? Mas éramos em 30 pessoas, 30 atores, Caramba. bailarinos, atores, cantores, enfim, músicos, né? Figurino foi vocês que fizeram também? O figurino foi do Roberto Rossi, um carnavalesco de Pinda, super amigo da gente também, que ele era assim, era um artista de mão cheia. Então, a gente queria também uma coisa alternativa, um figurino alternativo.
Aí ele vai e faz coisas assim, belíssimas, alegóricas, né? Grandes. Muito bonito. Eu falei, né, que em 2014 tinha feito 20 anos, porque eu lembro de uma exposição do museu. Que eles separaram um espaço lá com fotos. Isso. O próprio figurino tava lá também. Você viu então lá? Eu vi. Bonito, eu estava com meus 15 aninhos, mas eu estava lá, eu fui ver. Aí, ó, conseguimos um trailer da barca. Isso. Marcelo Dene foi o nosso diretor. Ó os figurinos. Muito lindo. Muito alegórico, né? Olha o anjo, né? Aqui. Aqui, né? Isso, aqui, Os bailarinos de novo. Nossa. Bem circense até também. Muito. A arquibancada que eu falei pra você lá, ó. Deu pra ver parece tipo um saco de lixo lá no fundo, porque o lugar tava abandonado, né? Isso. É pano preto atrás, saco de lixo. Olha o vestidão. Muito bacana, né? Muito lindo. Dá até vontade de assistir. E você? Olha lá, hoje. Essa asa pesava demais, gente. Nossa Senhora. E um detalhe muito importante, a gente ia para esse espaço às 3 horas da tarde para a gente deixar tudo em condições para a peça que era 8 horas da noite. A gente ficava lá, ensaiava primeiro. Era quanto tempo de duração a peça? Há umas 2 horas. Nossa, bastante tempo. Umas 2 horas. Ensaiar tudo e depois apresentar. Isso. Entendeu? Aí a gente ficava lá, se maquiava. Esse rapazinho verdinho ali, que aparece, é o companheiro do diabo. Ele era maquiado com um pancake, o corpo dele inteiro. Ele é todo... Aqui, ó. Demorava um tempão. Isso. Então ficava o quê? 1h30, 2 horas, o cara maquiando ele ali, entendeu? Aí a gente ficava lá já, esperando o público chegar. Aí acontecia a peça, o bondinho levava o público, depois o bondinho ia e pegava os atores. Eu chegava em casa quase meia-noite. Você também escreve peças de teatro. Mas como é que funciona essa escrita, as inspirações para te fazer escrever? Então, funciona muito de improvisações, né? Eu faço exercícios, dou o tema, mais ou menos o que eu quero, né? E aí, por incrível que pareça, esses alunos, eles têm muito talento. É impressionante. Aí, acontece assim, boas coisas ali, boas cenas. Aí, a partir dali, eu vou meio que brincando, escrevendo, rabiscando, mostro para eles. Eles ajudam também, dão ideias, entendeu? Aí a gente vai afunilando isso. É mais ou menos assim o processo, entendeu? Então ele meio que sai de acordo com o grupo que você tem. Não é uma peça que você tem assim, pronto, vou escrever sobre isso e tá ali a peça. Justamente. Então, não precisa ver a clientela que eu tenho, né? Quem que eu tenho para trabalhar. Entende? Então, eu vou meio que em cima disso daí, entendeu? Eu acabei cortando depois o assunto da Barca do Inferno, só voltando um pouquinho. Tá. Vocês ficaram 5 anos, né, em cartaz. 5 anos de cartaz. E como é que foi, tipo, o fim? Aí depois você parou de atuar ou foi para outra companhia de teatro? Não, ali realmente foi o ponto final. A gente meio que acabou porque estava cansado de fazer. 5 anos, né? 5 anos. Rotina. Todo sábado fazendo, tudo mais. Eu acho que sempre tem um fim, né? Tudo tem um fim, né? Eu acho que as pessoas queriam outras coisas. Aí, muitos deles foram para estudar em São Paulo, com outros objetivos, né? E aí fica complicado para você ir adaptando, chamando gente nova. Aí, praticamente, você tem que começar tudo de novo, né? Aí fica mais cansativo ainda. Aí resolve-se terminar mesmo, né? Resolve-se acabar. E eu fico
Aí eu começo com as aulas de teatro, entende? Aí eu entendo que eu já tenho bastante experiência já, né? E eu preciso passar isso, transmitir. Tanto que do pessoal lá, eu sou um dos únicos assim que continuou nessa área. Aí eu faço muito curso e começo a dar aula para grupos de teatro, aulas para professores também, técnica vocal. Eu sou professor de técnica vocal, né? E dou aula na FASC de técnica vocal. Aí eu sigo por esse lado. Sim. Aqui também. Aqui a gente na vai entrar sobre a ferroviária. ferroviária e vamos falar ainda. Isso aí. Recentemente você ganhou um prêmio, né? Ganhei. Mestre Cultura Viva 2023. Queria que Sim. você falasse um pouquinho sobre esse prêmio pra gente. Olha, esse prêmio eu acho que é uma... Eu fico até emocionado, entendeu? Porque, assim, é muita história, é muita coisa feita, entende? E aí as pessoas veem o Departamento de Cultura, né? E homenageia algumas pessoas com esse prêmio, né? Mestre Cultura Viva. Porque eles entendem o seguinte, não adianta a pessoa morrer para depois ser homenageada. Verdade. Não adianta nada, né? Então, eles criaram isso daí para pessoas da cultura, da área cultural, com 60 anos mais, para fazer essa homenagem, né? E eu fui um dos homenageados. E fiquei muito contente, porque passa um filme na cabeça, né? Passa um filme. Muito bom. E você trouxe aí, né, o prêmio? Trouxe aqui. É um cartão de prata, né? E aí, junto com isso, tem também outras coisas também. Acho que dá para apontar para essa câmera aqui. Ó. E tem um prêmio também de R$2.000 para cada um também. Ganha-se um dinheiro também, que é sempre bom, né? Sim. Sempre bom. Mas, assim, eu acho que a satisfação é muito grande pelo reconhecimento mesmo, né? Porque, como eu falei, faz parte da história, né? Parte da cultura história, da cidade. parte da história. Porque é muita história, é muita coisa feita. Você também foi para São Paulo, né? Capital, fez alguns trabalhos lá. E aí, você chegou a conhecer, a trabalhar com gente assim renomada da área? Não. Não cheguei porque, assim, é muito difícil, viu? Muito difícil. Você tem que realmente estar 100% disponível. 100% disponível. Não dá para você ter outro emprego para você poder fazer teatro, querer atuar 100% nessa área. Então, realmente, eu não tive condições. Mas passei, assim, vendo alguns trabalhos, alguns ensaios, né, para realmente aprimorar mesmo, né? Aprimorar até... ver como é que é lá e aplicar aqui. Justamente. Então, eu fui mais com esse objetivo. Aí eu faço Emílio Fontana, 4 anos lá, né? E uma experiência muito grande. É tipo uma escola? É uma escola de teatro. Eu me formo lá, 4 anos de Emílio Fontana. Aí a gente monta um espetáculo lá, grande, bonito também, e ficamos em cartaz lá. E tudo isso vai somando, né? Tudo vai somando, entendeu? Eu vi também lá no seu currículo. Ela estudou mesmo. Estudei, falei, olha, danada, viu, gente? Não tem como vir aqui entrevistar alguém sem saber, né? Tem que dar uma estudada. Muito bom. Que você fez participações como ator em emissoras, Record, Band, CBT. Tá. Como é que foi? Que programas assim que você participou? Então, como é que foi? Isso foi uma coisa bem assim, rápida, passadas mesmo assim. Mas assim, o que marcou mais foi uma ida de... Pinda participou do programa do Silvio Santos. E eu fiz uma participação lá na parte de teatro. Entendeu? Então era um programa Cidade contra Cidade. Aí
Aí eles falaram, Wilson, você vai para você ficar responsável pela parte de teatro. Então tinha lá um quadro que tinha que montar uma esquete de teatro para competir lá, entendeu? Aí eu fui escalado para fazer exatamente isso daí, entendeu? Aí fizemos lá e tal, entendeu? Mas assim, não tenho grandes participações, não. É uma coisa mais Mas é uma experiência, né? Com certeza, com certeza. Se é uma peça avaliada ali numa emissora grande. Como eu te falei, tudo realmente vai somando, né? Vai somando para a gente trazer para cá e fazer aqui, né? Agora vamos falar um pouquinho de Ferroviária. Vamos embora. Tem um ano que está com o projeto aqui. Fez um ano já, fez um ano. Eu lembro quando você e o André chegaram com o projetinho, vamos fazer aula de teatro aqui no clube. Muito legal, né? Muito bom. Que tá fazendo um sucesso, né? Tá. Teve até que alterar a idade, né? Porque gente mais nova queria fazer também, né? Justamente. Então fala um pouquinho aí sobre os alunos, sobre como são as aulas, a separação por módulos, né? Fala um pouquinho aí então pra gente. Olha, primeiramente, queria agradecer mesmo a oportunidade, porque é inédito, né? O clube nunca teve, porque é sempre voltado para o esporte, né? E a cultura realmente nunca tinha sido feito nada nesse sentido, né? Então, agradecer realmente ao Pior, né? Que olhou com olhos sábios, né? E acreditou e falou, vamos fazer, né? E Júlio também apoiando, então, muito legal. E é uma experiência muito boa porque, assim, nós batizamos o grupo de jovens e adultos em cena. Porque eu tinha a ideia de fazer para 40 anos mais. Entendeu? Inicialmente era adultos em cena. Isso, só, né? adultos em cena. Porque, assim, na minha cabeça, seria uma oportunidade para essas pessoas de 40 a mais que não puderam fazer quando jovens. Então, na minha cabeça, funcionava assim. Mas não foi bem o que a gente quis fazer. Foi aparecendo muita criançada, muito jovem e tudo mais, né? Mas eu tenho também os adultos lá. Eu tenho uma aluna de 75 anos de idade, a Carmen, né? Então, tem 40 anos, 75, tem várias idades. É de 12 anos para cima. E é uma alegria muito grande, porque assim, você está transformando pessoas. A pessoa entra de um jeito para fazer a aula e ela realmente não entende muito aquilo. Não entende o que aquilo vai... Onde aquilo vai dar, entendeu? Aí passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, elas vêm para você e começam a relatar coisas acontecendo fora já no seu dia a dia que as aulas ajudaram. Então, uma aluna que trabalha no shopping, né, ela é funcionária de uma loja de calçados, ela falou, Wilson, você não tem ideia o que isso daqui está transformando a minha vida. Eu consigo hoje olhar no olho das pessoas, eu consigo conversar melhor, eu sou uma pessoa muito mais aberta. Assim, vários depoimentos, é uma coisa assim, emocionante. Aí você fala... Vai além de aprender a atuar, né? Vai além de aprender a atuar, você fala, vale a pena. Nossa, isso vale muito a pena, entendeu? E é realmente maravilhoso, maravilhoso. Todo mundo tinha que passar por uma aula de teatro, viu, gente? Tá bom? Fala um pouquinho, então, sobre... Vocês estão encerrando o primeiro módulo de estudos, né? E vão começar o segundo. Então, fala um pouquinho o que foi visto nesse primeiro, o que vai ser visto no segundo módulo. Tá. Esse primeiro módulo é uma coisa que você tem que deixar as pessoas muito à vontade, muito desinibidas, tem que integrar o grupo, né? Então, é muito exercício de corpo,
atenção, foco e tal. E o que mais? Foi isso. A técnica vocal também é uma coisa importantíssima, né? Eu sempre falo, porque no teatro, quando você vê tudo pronto, bonitinho, tudo mais, né? As pessoas falando bonito, articulando muito bem, com uma dicção muito boa, é uma trabalheira para chegar ali, Então, são exercícios de técnica vocal que tem a respiração certa, porque para falar no teatro, você precisa respirar para você poder projetar a voz, né? Então tem a respiração, como no canto também, né? Você tem que respirar para você atingir as notas. A articulação, a dicção, então são exercícios, sabe, um atrás do outro, para você poder chegar nesse resultado depois. E muita improvisação também. Muita improvisação para soltura, né? E a elaboração da personagem, que é o grande lance. Então, você vai conduzir o aluno para que ele comece a dar vida para o personagem, que é uma pessoa, né, que tem sentimento, uma pessoa que tem nome, que tem endereço, que tem tudo. Então, é um processo lindo. Eles vão criando a partir de uma história do personagem antes da peça. Eles têm uma vida antes da peça. Aí isso é feito, eles fazem uma grande redação, né, na primeira pessoa, aí vem, a gente se reúne, todo mundo lê aquilo lá e a gente vai debatendo para a gente construindo essa personalidade dela. Porque, assim, não é você pegar o texto, decorar e ir para a cena. Não, você tem que entender a personagem. Quem é, por que está ali, da onde que veio, quantos anos tem. É muito interessante, bem legal. Aí, isso tudo dá o quê? Uns 6 meses, 7 meses. Aí, depois, você já parte para a montagem da peça, né? Que é bastante ensaio. Aí tem que elaborar tudo, distribuir as personagens, vai decorar, e aí começam os ensaios. Então, aí depois de tudo isso, você tem 1 ano já. E para encerrar esse módulo de estudo, vocês montaram mesmo a peça, né? Montamos uma peça, De Volta uma à comédia, Vida. isso. E fala um pouquinho também, sem dar spoilers, Tá, de, eu consigo sem falar muito. sobre a sinopse da história, né? Como é que foi, né? Vamos escrever essa peça. Então, realmente partiu, como eu te falei, de improvisações em cima desse tema. Então, a gente queria falar de uma transformação de uma senhora, Dona Maria, né, que tinha muita baixa estima, e a gente queria fazer uma transformação física e emocional dessa pessoa, que hoje está muito em alta nessa coisa da autoestima, baixa estima. Então, o tema lançado foi esse. Aí, a partir dessas improvisações, aí eu fui criando o texto, trazendo, e a gente foi elaborando. Tá? Não vou falar muito, porque assim, é realmente uma transformação, uma transformação física e emocional dessa Dona Maria. Ela é transformada em cena mesmo. É uma magia que acontece ali. Seria muito legal essa peça se a gente conseguisse fazer ela ser apresentada em outros lugares, né? Não só aqui no clube. Seria ver isso daí. bem interessante, bem interessante. Vamos ver se a gente consegue alguma parceria com a cultura, né? Da prefeitura. Porque, ao que tudo indica, é uma peça muito legal. Com certeza. Que eu acompanhei. Então, e assim, eles ficam muito empolgados também, né? E é uma judiação você fazer a peça uma vez, né? Uma vez. É muito trabalho, né? Sim. É trabalho, viu? Então, se a gente conseguir, seria bem interessante. Sim.
Além da Ferroviária, em que outros lugares você atua hoje também? Dou aula no Lar Irmã Terezinha, Uhum. para senhorinhas de 80 anos, 85 anos, 90 anos. Eu dou aula de teatro também lá. Que legal. Monto teatro. Claro que é uma coisa bem adaptada, né? Uhum. Mas faço também. Montei lá a peça O Casamento da Dona Baratinha, que foi o maior sucesso. Agora, o complicado lá é que muitos têm Alzheimer. Muitos têm. Então, assim, como que você vai fazer uma peça, um texto, para a pessoa que vai olhar e 2 minutos depois vai esquecer? Então, esse foi o grande desafio lá. Uhum. Grande desafio. Aí eu criei um método meu para poder fazer com que eles, sem decorar, mas falar tudo que tem a ver com a cena, com aquele momento. Que interessante. Aí, essa constância de ensaio faz com que eles gravem aquilo ali, sem ter que decorar. Texto assim para decorar, isso, né? Justamente. Então, tudo é coisa de experiência mesmo que você tem, e aí você vê a dificuldade, você trabalha em cima dela. Bem interessante. Bem interessante. Wilson, sua carreira é incrível, muitos trabalhos. Obrigado. E, assim, que momentos, assim, fora a Barca do Inferno, que você considera marcante, assim, na sua carreira? Olha, teve também o Apocalipse. Nossa, eu esqueci de falar disso. Não falamos sobre isso. Não falamos disso. Pode falar. Não. A barca termina... Isso. Eu falei para você, é muita história. A barca termina, muitas pessoas saem, né, vão para São Paulo estudar, fazer outras coisas, mas a gente ganha um dinheiro de um incentivo, um prêmio, não me lembro bem, mas era um dinheiro grande, e aí queríamos montar uma coisa de impacto também grande, feito a Barca do Inferno. Aí o Alberto Santiago, que é o Alberto, ele que era o nosso diretor, ele faz uma adaptação da Bíblia, escreve um texto em cima da Bíblia, adaptando, e aí cria-se o Apocalipse, que também foi grande, figurinos muito interessantes também, mas não fez o sucesso que a Barca do Inferno fez. Ficamos 2 anos em cartaz só, mas foi bacana também. Foi uma experiência incrível também. Então, eu tenho a Barca do Inferno. A Barca do Inferno é a nossa cereja do bolo, né? Mas o Apocalipse também ele foi muito incrível. Foi bem legal também. Foi nesse esquema de fazer em outro lugar ou já foi no palco convencional? Aí a gente gostou da brincadeira. Aí não queria fazer nada convencional mais. Era tudo diferente também. Era num galpão, mas aí foi no centro da cidade já, mas um galpão estranho, diferente, que as pessoas entravam, não sabiam o que estava acontecendo, aonde que ia, e aí chegava na peça também. A gente queria fazer tudo diferente. É mais impactante, né? Com certeza, com certeza. Mas eu acho que é isso. Apocalipse e Barca do Inferno. Então, antes da gente encaminhar para o fim... Que foi... tá acabando já? Tá acabando, já foi um prazer receber aqui você. Passou rápido, né? Que isso? Vou passar para o pessoal a nossa agenda aqui do clube. Essa semana temos um único evento, que é a Domingueira Retrô, 3ª Domingueira Retrô aqui no clube. Domingo, dia 1º de outubro, a partir das 6 da tarde, com os DJs Marcelo Rato, DJ Galvão e Adilson Fernandes. Vão estar aqui agitando, trazendo os melhores hits dos anos 80 e 90. Muito bom, é muito bom. Então, esse é o evento que nós temos essa semana. Queria agradecer a sua presença, Wilson. Foi incrível ter você aqui. Obrigado. Relembrar não, porque eu não tinha nascido ainda. Mas conhecer mais, porque teatro é uma coisa que eu gosto muito de acompanhar. Que legal. Como eu falei pra você, sempre acompanhei o Festival de Teatro, que tem todo, acho que em novembro, né, que a prefeitura faz. Isso, novembro. Primeiro contato com a Barca do Inferno que eu tive foi nesse Festival de Teatro. Vi também no museu, né, que teve a exposição lá.
E eu sempre achei muito legal, então foi uma oportunidade de poder conhecer mais também. Fico muito agradecida pela sua presença. Redes sociais sua, do projeto Jovens e Adultos em Cena, que você queira divulgar. Olha, você sabe que eu faço as aulas junto com o André, que ele é meu assistente, né? Uhum. Então eu faço eu faço a frente e ele fica fazendo toda essa coisa de bastidor, entendeu? Eu não tenho ideia de endereço. Deixa eu vou procurar aqui. Eu não sei mesmo. Eu sei dar aula, sei fazer outras coisas. Essa parte social é o André. Não, nossa, não sei nada disso. Vou procurar aqui. Acho que você deve saber mais do que eu. No Instagram é adultos underline cena. Tá aí o Instagram do projeto aqui da Ferroviária. Lembrei de uma coisa. Vocês estão encerrando o primeiro módulo e vão começar o segundo. Mas continua. Quem quiser entrar ainda, mesmo começando o segundo módulo, pode fazer as aulas de teatro. Pode. Esse pessoal que já fez comigo, continua também, porque a coisa não para, né? Uhum. E quem quiser entrar, vai que a gente tem um método lá de acolher esses que estão chegando, sem fazer com que aqueles que estejam lá fiquem... mas aí você vai voltar tudo de novo? Não. Deixa comigo que a gente sabe. Então, assim, fazer o convite realmente, né, para todos os sócios, não percam essa oportunidade, que ela é de ouro, de ouro. Porque é de graça, gente, de graça, né? E as pessoas não têm ideia da coisa muito boa que é. Então, vai lá fazer uma aula, sem compromisso. Quarta, né? Segundas e quartas, isso, das 7 às 9 da noite, no antigo... É no salão lateral aqui do ginásio, onde era o antigo bar. Isso. E sala de jogos também, né? Antiga sala de jogos lá. Porque não é mais, saiu os jogos. Isso. E mas quem não é associado, se interessou, vem virar sócio da Ferroviária para fazer as aulas de teatro. Então, você sabe que essa minha aluna de 75 anos... Ela veio, ficou sócia, sabe por quê? Para fazer o teatro comigo. Olha só. Não, e além de fazer as aulas de teatro, tem outros benefícios. Tem academia, mais de 30 esportes, piscina. Muita coisa. É um dinheiro bem investido, né? Muito. Vem, tá? Eu divulguei, então, aí a rede social do projeto. Vou divulgar algumas da Ferroviária também. Isso. A gente tem 2 Instagrams. Um Instagram do clube, que é o @ferroviariapinda. O Instagram que a gente coloca os cortes do Pod Pop e do Ferrocast também, que é o @ferroviariacast. Estamos no TikTok, @ferroviariapinda. No Twitter... Nossa, o Twitter eu esqueci. Nossa, é muita coisa pra lembrar. É muito social. @pindaferro. E acho que são essas nossas redes sociais. Nossa. Também temos nosso site atualizado com informações do clube. Muitos veículos de comunicação aqui para a Ferroviária. Muito bom. Muito obrigada, Wilson, pela sua participação. Eu que agradeço. Adorei, viu? Achei você muito boa. Obrigada. Muito boa. Você está de parabéns. Continue, ó. Palmas. Palmas para a Júlia. Obrigado. Eu agradeço. Obrigada. Sim, eu sou mais acostumada a ficar por trás, ali na minha mesa, escrevendo um jornalzinho mensal, ali, né? Ajudando na organização dos eventos. A Júlia mal fala. Olha, adorei. Obrigada. Muito bom. Aí o Júlio veio com essa oportunidade de criar um quadro. Já, vamos lá. Não tá bom. Muito bom. Perguntas boas. Obrigada. Adorei. Muito bom. Obrigado você. Muito obrigada, pessoal, quem acompanhou aqui a entrevista com o Wilson. Também temos outros episódios que vocês podem conferir, terminando esse daqui. Temos episódio com Lia de Oliveira, Grupo de Leto, Luiz Salles, Astrix Rock. Muitos episódios também. Bom. Confiram também os episódios anteriores do Ferrocast. E eu espero vocês semana que vem com um novo entrevistado. Muito bom. Palmas para ela.